sobre o que eu planejei para hoje. Eu conversei coisas em torno de 1 hora, né? Eu confesso para vocês que a gente fica acostumado a preparar toques e participar de evento e discutir coisas técnicas, né? A gente fica vivendo imerso dentro de um problema super técnico que você e poucas pessoas no mundo estão fazendo. E aí, na hora que você vem para uma oportunidade como essa aqui, que você tem que falar para um público mais geral, a dificuldade ela é violenta na hora de você falar. Tá? Então, se eu pecar por ser técnico em alguns aspectos, isso está meio incrustado no meu cérebro. Mas eu vou tentar, dentro do possível, ser o mais geral possível. Então, para quem é da área, é um seminário super boring, né? Porque são coisas bem básicas. Mas eu quero dar um status geral de, principalmente, por que eu e o meu grupo de pesquisa e meus colaboradores, a gente tem interesse no que a gente faz. Tá? Vocês estão vendo o meu PDF aí? Sim. Bem, eu vou apresentar aqui. Então, obrigado pela introdução que foi feita a meu respeito. Eu vou... Deixa eu botar em tela cheia, que eu gosto de eu controlar o tempo dos meus slides. Então, esse é um slide motivacional, digamos assim, né? Antes de chegar e começar a falar de teorias complicadas, que envolvem coisas, abordagens quânticas, relativísticas, em condições extremas, que é o que a gente faz, talvez a primeira semente que a gente possa colocar na cabeça de um estudante é que você pode olhar para coisas simples e começar a se perguntar na natureza. Né? Você pega óxido de silício, né? Areia, meu. Uma coisa que você acha em qualquer lugar. Você está em casa, você tem uma janela, você tem um pedaço de vidro. São feitos do mesmo material, entendeu? Só que você olha, a passagem da luz pelo vidro, ela acontece, pela areia não. Mas para aí, se eu estou olhando para os constituintes individuais desse sistema, por que tem um comportamento tão diferente frente à presença de luz, né? Então, isso motiva a você pensar que não é é muito importante você olhar não só do que é contido um objeto, mas como os integrantes desse objeto interagem. Então, a interação é a palavra do meu seminário. Claro que eu vou puxar a brasa para o meu churrasco, né? E vou falar de interação forte, basicamente. Entendeu? Mas, se você olhar, esse exemplo aqui é um exemplo bem simples de um material que é constituído da mesma composição, né? E você vê que ele tem comportamentos, ele é totalmente opaco com relação à incidência de luz, e no outro ele é transparente, né? Uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui é o pessoal, principalmente observacional, né, o pessoal de astro, né, eles têm investido e têm avanços tremendos em telescópios, né, por exemplo. Então, a princípio, a gente sabe que o universo é um treco muito grande, né, então, uma coisa que a gente consegue observar é radiação, né, luminosa que chega de um objeto que emitiu a distâncias absurdamente longe daqui, né, onde esteja o teu telescópio fixado, e a gente poderia ver, a luz viaja com velocidade c, que é altíssima, né, o upper-bound de velocidade que a gente tem. Então, quanto mais longe estiver no espaço, quanto mais longe você conseguir enxergar, a princípio, mais longe está esse objeto, né, então, a gente poderia ter uma visão completa, né, de onde estão as coisas pela radiação que elas estão emitindo, basta olhar para o céu e tentar ver cada vez os objetos que estão mais longe, mais quentes, emitindo mais radiação, e ver a que distâncias eles estavam, coisa do tipo.
e vê que o universo está se expandindo em todas as direções, a gente não sabe se essa expansão é acelerada ou não, está em discussão isso ainda, mas, infelizmente, isso não dá para fazer, tá? Então, a gente acredita que tudo começou com uma grande explosão, e a coisa foi esfriando até chegar nos dias de hoje. Mas não dá para a gente ficar olhando para o céu e só apontar um telescópio e descobrir tudo. Tem um pequeno problema, né? E é um pequeno problema bonito de se entender, né? Um físico, que é conhecido como superfície de último espalhamento. Então você vai olhando, né? A gente está aqui no presente, 13,7 bilhões de anos depois da grande explosão, né? Teve a era inflacionária, e aí teve todas as formações que se tem. E se você começa a olhar, apontar um telescópio, fica olhando, a partir de uma determinada região, você não consegue enxergar radiação emitida por esses corpos. E em poucas palavras, né, aonde você tem acesso, você tem os fótons propagando, né, livremente aqui, mas aí a partir de um determinado ponto, você tem um plasma de prótons e elétrons, né, durante essa expansão teve uma época que teve um plasma, e esse plasma, perante a radiação eletromagnética, ele tem alta opacidade, então não deixa a luz passar. Então, infelizmente, isso proíbe você enxergar tudo só apontando um telescópio. Não estou dizendo que observar coisas é ruim. Eu só estou dizendo que chega numa época, né, quando o universo foi formado, de coisas que aconteceram em certas épocas que a gente não vai ter acesso, porque naquela região a gente teve uma formação de um plasma desse tipo e o fenômeno, em poucas palavras, né, isso aqui daria para fazer um seminário sobre os efeitos devido à superfície de último espalhamento. Então, essa aqui é uma figura conhecida, né, da história do universo. Então, tudo começou à esquerda, então tem escala de tempo, temperatura, energia, né, e as unidades aqui principais de temperatura e energia são Kelvin, giga, electronvolts. Então, a gente está aqui, né, bem na direita, hoje, e com uma certa temperatura humana, digamos assim, né, mas o negócio era quente lá no começo. Esses números aqui, 10 a 32, são kelvins, né. Isso explodiu, era um negócio muito quente, expandiu, né, e foi esfriando, e a matéria foi se formando até o que se tem hoje. Hoje a gente tem corpos, partícula, antipartícula, estrela, galáxias aqui, né. Mas se você vier vindo, né, teoricamente, construindo teorias, você vê que a gente está numa fase bem próximo desse Bang, e a gente comprova teoricamente que essas partículas e esses objetos que foram criados com o passar do tempo, dá para se demonstrar isso teoricamente, né? Então, depois eu vou voltar um pouquinho de como é que você pode ter uma ideia dessas escalas e onde é que isso aqui dá para construir, por exemplo, pequenos bangs em laboratório. Ok? Então, a gente acredita num cenário de Big Bang e a extrema larga faixa disso aqui, a gente tem teorias nas quais comprova, a gente não tem uma teoria de tudo, né, mas dependendo da escala que você está, seja ela de distância ou de energia, você tem uma teoria apropriada para o teu sistema, né, tratando-se de partículas elementares. Como falei para vocês, né, o meu seminário ele é muito calçado eu gosto sempre de falar de interação, porque isso está desde Física 1 até onde você for trabalhar, independente do que você vai fazer, dificilmente você vai ter problemas ideais onde os constituintes do teu sistema não vão interagir, né? Então, como esses constituintes ou as partículas ou entes no universo interagem, depende do tipo de interação que você tem no teu sistema. A gente conhece forças fundamentais, né, que é gravitacional, a fraca, a eletromagnética e a força forte, né? Então, quanto maior for a interação, mais difícil de explicar, né? Isso eu posso garantir.
Aí você vai dizer, mas por que você fala isso, né? Dá para explicar para um aluno de graduação. O método poderoso que a gente aprende em graduação se chama teoria de perturbação, e ele funciona lindamente. Você faz uma expansão numa constante de acoplamento, e ela é pequena. Significa que as ordens mais altas, né, na expansão desse parâmetro vão ser pequenas, né? Se uma coisa é pequena, ao quadrado ela é menor, ao cubo ela é menor ainda, então os termos na série, né, vão ser cada vez menores e essa série perturbativa vai convergir. Mas quando você tem uma teoria que interage fortemente, a constante de acoplamento, que geralmente é o parâmetro de expansão, ela não é pequena. Então você vai ver que a expansão perturbativa não vai funcionar em escalas de interesse físico. Aí você tem que descobrir outros métodos, e aí que a dificuldade aparece. E tem uma esmagadora, grandes fenomenologias que envolvem problemas não perturbativos, e o que eu faço em ciência, os meus estudantes e meus colaboradores, em sua esmagadora maioria, é não perturbativo. Tá, então, né, tem alguns dados aqui sobre alcance, né, a interação é forte, mas ela é de curto alcance. A eletromagnética, ela não é tão forte, mas ela tem um alcance infinito, né, assim como gravidade. A força fraca, ela é de curto alcance. E tem as partículas que experimentam esse tipo de interação. Gravidade, tu tendo massa, tu vai sentir. A força fraca vão ser basicamente quarks e leptons. Partículas carregadas vão sentir interação eletromagnética. E a interação forte vai estar calçada em duas partículas que eu vou falar durante o meu seminário, que são quarks e gluons. Eu esqueci de comentar, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer durante o seminário, viu? Eu até prefiro. Eu gosto da pergunta na hora que a gente está discutindo aquele tópico, isso pode ser interessante. Tipo, eu não tenho problema de me interromper, viu? Pode abrir o microfone e a gente conversa. Bom, uma das teorias de mais sucesso, né, e faltava um bloquinho dela, né, que foi finalmente detectado. Então, a gente tem um modelo padrão. Né? Então, o modelo padrão de partículas elementares pode ser resumido nesse slide, né? Então, a gente vê que os constituintes da matéria, os menores pedaços que você pode ter, já não são mais um elétron, um próton, né? Esses caras possuem uma estrutura interna. Então, tem teoria por trás disso, isso não é só uma divagação que a pessoa teve, né? Tem teoria por trás disso que dá a expectativa de ter esses caras dentro do próton, ou do nêutron, ou do hadron, que eu vou definir daqui a pouco para vocês, mas são os tais quarks, tá? Então, você tem 6 tipos, né? O up and down, charm, strange, top e bottom. Eles têm uma massa relativamente, tem o setor leve com 2 e 5 MeVs. Aí o quark estranho já vem com 100 MeVs, ou 150, depende, mas aqui está com 95. E depois tem os quarks pesados, né? Então, são quarks que têm uma massa bem maior. Então, se você olhar, depois eu vou voltar a discutir um pouco sobre quarks, e vou falar um pouquinho sobre spin, sobre carga, então eu não vou levantar essa lebre aqui agora. Mas dentro do modelo padrão, a gente tem os quarks, tem os leptons, elétron, muon, tau e seus neutrinos. E tem os bósons, né, que são os bósons mediadores das interações que estão contidas no modelo padrão. A gente não tem uma teoria que unifique as 4 interações. A força gravitacional não está contemplada aqui. Mas você tem os bósons Z e W, que são característicos de interação fraca, você tem o fóton da eletromagnética, e você tem o gluon, aqui em cima, que seria o mediador da interação forte. E faltava um bóson aí, né, que era um bóson de Higgs. Aí ele foi detectado, acho que em 2013, né, então, finalmente o modelo padrão foi consolidado com o bóson que faltava, que era para o mecanismo de Higgs, né, que gera uma parcela da massa visível. Estava faltando, a gente tinha predição teórica, mas não tinha detecção experimental.
e cada vez aumentavam mais até que encontraram. Então foi encontrado o famoso bóson de Higgs. Falando um pouquinho agora dessa matéria, principalmente de quarks, vamos falar um pouquinho agora, né? Então, no cartoon da direita, né, eu tenho os bósons de calibre, né, os gluons, que ele tem um número quântico, uma carga, diferente dos outros, que a gente chama de carga de Corr, né? O fóton, né, é o mediador da força, da interação eletromagnética, e embaixo estão os Ws, que podem ser mais ou menos, e o bóson Z0. Na esquerda, eu tenho os quarks e suas cores, que podem ser azul, verde ou vermelho. Na época, né, era tanto grupo de simetria, tanta coisa que tinha que explicar, que eles usaram o nome para essa carga, chamaram de cor. Poderiam ter chamado de outra coisa, né? Para diferenciar os quarks, eles, U, D, C, S, T e B, eles chamam de sabor, né? Porque tem uma simetria, tem um grupo de simetria de cor, tem um grupo de simetria de sabor. Então, para um leigo, o quark up é o sabor U, o quark D é o sabor down, e assim por diante. Então, os quarks são partículas que possuem cor e sabor, digamos assim, né? Mas são quantidades que foram nomeadas dessa maneira, mas está tudo calçado em simetrias e particularmente grupo de simetria. Então, o modelo padrão tem essas três forças, né? Eletromagnética, fraca e nuclear, força nuclear forte, né? Então, o que a gente pode formar, né, com esses quarks? Então, esses quarks que interagem fortemente, eles formam algumas partículas que a gente chama de hadrons. Hadrons são partículas que possuem quarks no seu interior, né? As partículas fundamentais para nossas agora são os quarks, eles não têm estrutura interna, não tem nada menor do que ele, nenhuma indicação disso. Só que se você pegar um hadron que tenha 3 quarks dentro dele, por exemplo, um hadron que tenha carga elementar E, por exemplo. Aí se você voltar um pouquinho, você vai ver aqui, ó, que a carga do quark U é 2/3 de E. A do D é menos 1/3. A do S é menos 1/3. E as outras têm os seus valores. Então, ele tem carga fracionária da carga elementar. Okay? Então, isso já é uma coisa um pouco fora do usual, né? Uma partícula não tem carga E ou mais E, ele tem frações dessa carga. Positiva ou negativa, dependendo do quark. Mas elas se combinam, que se um hadron pode ter carga nula, ou pode ter carga positiva ou negativa, aí vai depender da sua estrutura de quarks que ele vai ter, né? Os bósons de gauge, que são os responsáveis por mediar as interações ou forças, fóton, gluon, W, Z e o Higgs. E os leptons são partículas fundamentais, que não são afetadas por interação forte, né? Então, para entender esses hadrons melhor, a gente precisa entender a teoria que explica como eles são constituídos, né? Então, é por aí que a gente começa a brincar. Então, aqui tem 3 hadrons, para vocês conhecerem, né? O bem da esquerda é o próton, que é comum, né? A gente sabe que existe, tem por tudo, né? E se você olhar, bom, eu quero trabalhar com quarks. Bom, aí a gente começa a se preocupar, para aí um pouquinho, onde é que eu posso encontrar um sistema que tenha isso? Bom, você pode ir para dentro de um próton. Aí você já começa a ter uma ideia da escala que a tua teoria vai trabalhar. Então, é uma escala muito pequena, né? Então, se é muito pequena, é uma teoria quântica, pode ter certeza disso, né? Então, o próton tem 3 quarks, U, U e D. Ok? Com as suas respectivas cores. E aqui você tem o nêutron, né? Com U, D, D.
Se você somar as cargas de cada um desses quarks aqui usando os seus valores, você vai ver que esse aqui vai ter carga E, esse aqui vai ter carga zero, porque o nêutron não tem carga elétrica. E aqui já vem um conceito um pouquinho novo, que tem um hadron que a gente chama de pion. Né? Existem pions neutros, carregados, mas esse pion aqui, o mais simples que tem, ele é formado por um U e um D, só que esse D tem uma barra em cima ali, ó. Uma das belezas de você estar numa teoria relativística é que você tem a possibilidade de ter partícula e antipartícula. Né? Então, tem todos os números quânticos opostos uma da outra, né? Então, assim como você tem um elétron e um pósitron, você tem um quark e você tem um antiquark. Então, aquele D barra ali, ó, é um antiquark D, ok? Tem U barra, D barra, mas cada hadron vai ter a sua estrutura interna. E aqui embaixo é uma figura que já induz a gente a pensar que, não, para aí, por que a gente não pega um quark com a mão e fica olhando? Porque esse cara está lá dentro de um hadron. Não consegue pegar um próton e quebrar ele no meio e olhar o que tem dentro. Até você pode colidir próton para ver o que tem dentro, só que a energia necessária para isso ela é muito grande. Né? Não é à toa que a gente vai ver agora que para se chegar em estruturas desse tipo aí, você vai ter que ter Liddell Bangs em laboratório e a gente vai ter que ver que isso é necessário um acelerador de partículas para isso. Ok? Então, às vezes, você vai tentar quebrar um pion, em vez de quebrar o pion, você gera outro pion. De tão forte que é a interação desses quarks ali dentro. Então, a gente está com um problema, aquela molinha ali, ó, é um gluon que vai mediar a interação forte entre esses dois quarks, ou entre esses três quarks. Se você tiver, por exemplo, com próton e com nêutron, qual é a diferença básica olhando, né, para o próton e nêutron e para um pion? Opa, os dois primeiros têm 3 quarks, o outro tem só 2. Isso já tem uma classificação para esses bichos. Com 3 quarks são baryons, com 2 quarks, ou quark e antiquark, são mesons. Né? Então, devido à estrutura interna de quarks que eles possuem, eles recebem essa classificação. Aqui eu peguei um próton, né? Um quark UUD. Aí, se você pega aqui, ó, nessa escala aqui, você já está em 10 a menos 12. Olha o quanto é do milímetro isso. Ó. 10 a menos 12 milímetros. Mas se você for olhar para a estrutura interna lá, a nível do quark, isso já vai ser 10 a menos 15 milímetros. Então, é muito pequeno. Né? É muito pequeno e fortemente interagente. Aí tem algumas questões que a gente não sabe resolver, né, ainda. Essas teorias todas são quânticas, a gente não tem nenhuma descrição quântica para a gravidade. Se você é um cara observacional, e tem um grupo no FSM bem ativo, né, de astrofísica, que fica olhando para comportamento de galáxia, por exemplo. Né? Aí você olha e você tem algumas coisas que você observa que você diz, não, para aí, aquilo ali tem que ter alguma massa ali dentro, mas só que não detecta. Então, a gente sabe, observacionalmente, que existe matéria escura e energia escura. E a matéria escura ela é dominante, pensando em universo. Só que você não sabe nem o que é. Se você não sabe nem o que é, você talvez não sabe nem como detectar. Então, essa é uma das grandes perguntas em ciência hoje. Quem é o candidato à matéria escura? Né? Tem uma partícula candidata à matéria escura? A gente tenta, né? Prever candidatos, mas a gente ainda não tem uma resposta para isso. Você vê no laboratório que a partícula, que matéria e antimatéria é produzida na mesma proporção. Mas a gente está aqui, né? Se você apertar o seu braço, é matéria, pode acreditar nisso. E cadê a antimatéria? É outra pergunta complicada de responder. No passado, pode ter tido uma pequena... Tem um russo, acho que Sakharov é o nome. Ele disse, não, no começo lá teve um pequeno desbalanço de matéria a mais que antimatéria e causou isso. Isso é uma hipótese, né?
Aí tem perguntas mais técnicas, né, que a gente pode deixar para depois. Mas quando eu coloquei as figurinhas, né, os cartoons que a gente chama lá do Big Bang, eu botei umas temperaturas lá muito altas, né, no começo da explosão lá, né. Então, como é que a gente pode alcançar esse tipo de temperatura que é insano, né? Vai pegar, ó, QCD a 5 trilhões de graus Kelvin. Pô, cara, isso é muito quente. A temperatura do Sol é 10 na sexta. 1 trilhão são 10 a 12. Então, só para ter uma escala do quão quente é. Né? Então, como é que você alcança isso, né? Experimentalmente. Porque a gente tem que fazer teoria, mas, na minha opinião, a beleza da física é você fazer uma teoria e ter um número. Aí você faz uma teoria, faz uma previsão, o cara vai lá, faz o experimento e bate com o teu número. Isso é lindo. O bóson de Higgs foi previsto, teoricamente, foi encontrado só em 2013. O cara já estava velhinho, mas ele previu. Né? Eu vou falar de outra previsão de 100 anos hoje, no final do seminário, que foi demonstrada e deu um prêmio Nobel. Né? Então, para isso foram construídos, não só para isso, né, mas para tentar responder várias perguntas em ciência, aceleradores de partículas. Então, esse é o Relativistic Hadron Collider, que fica nos Estados Unidos, conhecido como RHIC. Aí é só para ter uma noção de escala, né? Vocês conseguem enxergar aqui na esquerda, ó. Tem pessoa aqui embaixo, tem pessoa nesse elevador, tá cheio aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho do negócio. Então, a física envolvida nisso aí, a tecnologia criada nesses aceleradores, depois tem uso em diversas áreas. Não, esse dinheiro não vai de graça, não. O dinheiro que entra num acelerador de partículas, você pode ter certeza que não é só para responder o que um físico quer responder. A física de detector que é criada ali, ela é de ponta, e ela é utilizada para muita coisa, inclusive médica. Né? Então, o dinheiro que é investido aí tem muito retorno. Porque imagina só, vocês conseguem enxergar essa figura em cima à direita? Olha lá. Isso é o que sai de uma colisão, um bicho desse. Agora imagina como é que tem que ser o teu detector para identificar o que você quer dentro disso tudo aí. Isso não é uma coisa fácil, isso é complicadíssimo de fazer. Né? Tem o LHC, né? Que é o maior acelerador que a gente tem em funcionamento, né? Ele passa por baixo da Suíça, por baixo da França. Tem 27 quilômetros de circunferência, né? Foi colocado um dinheiro muito grande para construir um acelerador desse tamanho, né? Tem vários experimentos acontecendo lá, né? Tem o CMS, tem o LHCb, o ALICE, o Atlas. Há muitos com participações de brasileiro, né? Não sei como é que está agora a questão dessa participação, não tenho conversado com essas pessoas. Pois não, teve um microfone aberto aí. Aqui mais algumas fotos do LHC, né? Então, esse é uma foto do túnel, né? E pelo que eu andei conversando com as pessoas, né, que têm mais contato com os experimentais, teve um vazamento de hélio logo no começo do funcionamento. Se eu não me engano, foi um roedor, que cortou um negócio lá e atrasou todo o começo do acelerador. Mas acontece, né? Então, essas fotos dão uma ideia do tamanho que é. Então, são milhares de pessoas para isso aí acontecer, entendeu? Então, as pessoas às vezes criticam experimentais, porque tem muita gente envolvida, porque tem muito autor, mas sem essas pessoas, esses números não apareceriam. Então, eles merecem toda a nossa consideração, e isso é uma coisa que envolve a vida dessas pessoas, né? Teve um estado da matéria que foi detectado experimentalmente, né? Foi um plasma de quarks e gluons. Isso aí foi detectado bem no final do meu doutorado, acho que foi 2006 ou 2007. Então, teve um resultado muito inesperado, digamos assim, né? O pessoal acreditava
que, bom, vamos colidir essas partículas, esses íons pesados, e no final do dia vai ter um plasma fortemente interagente sendo formado ali, né? E o que foi surpreendente na época é que o que foi detectado se comportava como um líquido perfeito, sem viscosidade, entendeu? Então, foi um resultado bem inesperado na época, né? E aí as abordagens hidrodinâmica vieram com tudo e estão até hoje, né? Muito bem. A pergunta em cima do título do meu seminário, né, matéria visível, né? Então, de onde é que vem essa massa que está nos rodeando aqui, né? Então, essa é uma das perguntas que está por trás da construção do LHC, né? Então, inicialmente, um acelerador de 10 bilhões de dólares. Pensa em reais, tem um fator 5 agora no momento, né? Então, entender, né, a origem da matéria, né? Não falando de matéria escura, de matéria aqui. Qual é a origem dessa massa, né? Então, é uma das... Foi encontrado o bóson de Higgs, né? Que tem uma parcela para contribuição da massa visível, né? Tem uma parcela. Eu vou colocar isso em escala daqui a pouco. O Peter Higgs, o seu colaborador, foi previsto, né, há muito tempo atrás, a existência dessa partícula, né, e ela era um pedaço de um bloco do modelo padrão importante. Em 2013 foi dado o prêmio Nobel, porque foi detectada essa partícula prevista, teoricamente. Foi muito bonito ver na plateia, né, assistindo a divulgação da previsão da detecção da partícula, estava lá o senhor que a previu teoricamente. Então, eu, como teórico, acho isso muito lindo. Mas está comprovado, do ponto de vista teórico, que a massa que nos rodeia, em sua grande maioria, ela vem de uma geração dinâmica de massa devido através de interações não lineares. E que pouquíssimo dessa massa vem devido ao mecanismo de Higgs, né? Essa massa vem devido à matéria ser constituída de quarks. Mas aí você pega aquela tabelinha lá do começo e diz assim, bom, um próton é um hadron que tem 3 quarks, lembra? Mas se você pegar aqui, ó, a massa do quark U é 2 MeVs, a massa do quark D é 4,8 MeV, se você somar dá 10 MeV de massa. Só que a massa do próton é 938 MeVs, quase 1000. Então, tá faltando alguma coisa aí, né? Então, existe uma simetria na teoria de interações fortes, que eu não tenho tempo para explicar tudo em detalhe aqui, mas ela se chama simetria quiral, né? O conceito de quiralidade já não é um conceito trivial da gente, né? Pensa em mão esquerda e mão direita, né? Mas esses férmions podem ter um comportamento chamado de mão esquerda ou de mão direita, né? E tem uma transformação de simetria, e a QCD, o cromodinâmica quântica, que possui essa simetria pode ser quebrada. E a quebra dessa simetria gera massa para os quarks. E essa massa gerada para os quarks dá uma massa de 300 e poucos MeV para cada um. Aí você pensa assim, né? Não, peraí, se eu tenho um próton que tem 3 quarks, 300 e poucos MeVs para cada um, olha aqui, ó, vai dar os 900 e pouco do próton. Bingo. Respondemos que a massa que nos rodeia, em sua grande maioria, vai vir de um mecanismo de quebra de simetria em interações fortes. Ninguém está dizendo aqui que o Higgs não serve para nada. Eu só estou dizendo que a grande maioria da massa visível que nos rodeia, que tem próton e tudo, por exemplo, vem devido a um mecanismo de quebra de simetria em interações fortes, né? Então, o próton é um fenômeno emergente resultando do comportamento coletivo dos quarks e gluons, ou seja, isso é explicado por QCD. Tá?
Aí tem outras partículas aqui, que o pion é um bóson de Goldstone, para quebra dinâmica de simetria quiral, só para não falar Ricardo, nada isso. Oi. Uma pergunta rápida, por favor, para não te interromper muito. Essa massa de 300, 300 e 300 MeV, que dá mais ou menos os 1000 MeVs que tu falaste ali, dessa quebra de simetria, ela ocorre simultaneamente o tempo todo ocorrendo isso para que esse modelo feche, se chegue nesse número de 1000? Essa matéria visível? O próton, ele é resultante de um negócio coletivo, um comportamento coletivo, né? É como se você tivesse uma sacola e lá dentro tivesse 3 quarks interagindo via um gluon, entendeu? E aí, a princípio, você tem um mecanismo de quebra de simetria. O que acontece? Essa massa foi gerada para os quarks. Se você pensar em temperatura baixa, né, você vai ver que esses quarks possuem essa massa devido ao mecanismo de quebra de simetria. Agora, por exemplo, se você começar a esquentar esse sistema, você pode criar experimentalmente uma temperatura muito alta na qual você quebre esse sistema. Aí você não vai ter mais essa interação entre quarks mediada por gluon gerando essa massa lá. Aí você vai derreter ela, entendeu? Só que para você quebrar essa estrutura é muito complicado, porque você está trabalhando com um sistema que interage fortemente, né? Às vezes você tenta quebrar uma partícula que interage fortemente, você vai dando muita energia e você não consegue quebrar ela, mas gera uma dela de novo. Exato. Entendeu? Sim. Mas a questão é, se você pensar no vácuo, essa simetria quebrada dinamicamente gera essa massa para os quarks, né? Então, a simetria quiral, ela é quebrada por um mecanismo e gera essa massa para o quark, uma massa que a gente chama de constituinte, né? Porque na Lagrange, quando você começa na Lagrangiana, a massinha dele é 2 MeVs. Aí o mecanismo de quebra de simetria te gera essa massa para os quarks. Então, você tem uma quebra de uma simetria. E essa simetria pode vir a ser restaurada. Então, a gente consegue mostrar, por exemplo, o nosso grupo trabalha não com QCD estritamente, mas trabalha com modelos efetivos de QCD. Aí você pega um modelo que tem essa simetria e gera essa massa para os quarks. E aí você vê lindamente que se você aumenta a temperatura, essa massa vai derretendo, digamos assim. E aí existe uma temperatura onde essa simetria pode ser restaurada ou parcialmente restaurada. Valeu, eu imaginei realmente porque tinha que haver, tinha que ter temperatura gerada, né, com esta quebra de simetria. Por isso eu também te fiz a pergunta aí se isso ocorria simultaneamente para que você pudesse fechar ali mais ou menos os 1000 MeVs. Se você tiver em baixas temperaturas, o próton, os quarks vão ter massas dessas ordens, porque a simetria foi quebrada, a simetria é quebrada. Sim, mas nessa condição específica de baixa temperatura, né? Se você começa a aumentar a temperatura para valores muito altos, você começa a tentar, você pode fazer com... Na verdade, quando você fala de quebra de simetria, um conceito importantíssimo é parâmetro de ordem, que é o cara que te guia, que se você está num estado mais ou menos simétrico, né? E esses quarks, eles condensam, né, e formam um estado que a gente chama condensado de quarks. E esse bicho sente a temperatura. E ele é proporcional, dá para dizer que ele é proporcional à massa gerada para os quarks. E você aumenta a temperatura, você pode derreter um bicho desse. Imagina. Tá bom. Obrigado, Ricardo. Ok. Nada. Muito bem. Então, eu tentei motivar vocês que próton, que está em tudo que a gente conhece, tem 3 quarks. Se ele tem 3 quarks, eu preciso justificar como é que ele tem uma massa de 1 giga, né? E a resposta já descrita em QCD, e por QCD, com teorias muito bem formuladas de QCD, está relacionado com a quebra dinâmica de simetria quiral. Então, uma simetria que a teoria possui, e ela não é uma simetria exata, né, mas eu não vou entrar nessa tecnicalidade agora. Tanto que o pion, que é o bóson de Goldstone, se você tem um bóson de Goldstone na simetria exata, a massa dele é 0. Mas a simetria quiral ela não é exata, né? Então você vê que
o espectro hadrônico tem 1 GeV, mais ou menos, de massa, e o pion tem 130, então é bem diferente, né? Mas isso seria outro seminário, digamos assim. Então, a massa visível no universo não é explicada pelo bóson de Higgs, então ela vem de um DCSB, é uma sigla para Dynamical Chiral-Symmetry Breaking, né, que é nada mais que quebra dinâmica de simetria quiral. Vamos falar um pouquinho de QCD, né? Então, o título do seminário falava de QCD, então acho que a gente tem que, pelo menos, falar um pouquinho da história, né? Então, como qualquer teoria, você tem que construir tijolo a tijolo, né? Então, o primeiro deles é a sua densidade lagrangiana, ou lagrangiana, né? Eu não vou botar equações aqui, porque eu acho que não cabe. Mas lagrangiana é aquele bicho, né, que você vai colocar um termo cinético e um termo de potencial. Nesse termo de potencial vão vir as interações, né? Então, em 72, Fritz Gellman e Lechner foi construída a lagrangiana da QCD. Em 73 foi previsto o fenômeno de liberdade assintótica, que é um mecanismo lindo que a QCD possui, né? A QCD possui interação forte, a mais forte que tem, mas em altas energias, a constante de acoplamento diminui com o aumento da energia. Então, assintoticamente, ela vai ser uma teoria livre, né? E isso rendeu o prêmio Nobel para Gross, Wilczek e Pulitzer em 2004, né? Eles previram em 73 a descoberta teórica, em 2004 eles ganharam o prêmio Nobel. Em 74, um dos mais importantes físicos, né, que apareceu, chamado Kenneth Wilson, ele fez uma formulação de QCD na rede. Então, ele foi lá e discretizou, né, essa teoria super complicada, e que é não perturbativa, né, e criou a formulação de lattice QCD, né. Em 2008, Yoshiro Nambu, Kobayashi e Maskawa ganharam o prêmio Nobel por terem explicado o mecanismo de quebra de simetria em teoria quântica de campos, num cenário de interação forte, onde você tinha uma massa, um gap de massa para o nucleon. O modelo de Nambu originalmente foi proposto para nucleons, e depois foi reinterpretado para graus de liberdade de quarks, que é o mais utilizado hoje em dia. Então, para não dizer que eu não coloquei equação, né? Então, você vai lá e discretiza, né, a teoria, e você vai lá e vai ter um espaçamento de rede, né? Então, os quarks estão confinados, né? Uma aproximação de acoplamento forte. Então, quando o acoplamento é forte, você tem o que a gente chama de confinamento. Aqueles quarks estão confinados dentro dos hadrons. Hoje em dia, essa formulação de QCD na rede está muito avançada. Ela vai de física nuclear a QCD e matéria condensada em qualquer área. Aqui é só um pouquinho da colaboração de Budapest, Marcel e Wuppertal. Então, se você olhar o poderio computacional que se tem hoje é violentamente grande, né? Antigamente você precisava de clusters, depois de grids, né? E agora você começa a empilhar placa e fazer conta, né? A grande vantagem, né, que você implementa, mesmo sendo na força bruta, uma teoria em primeiros princípios, né? Você vai lá e bota a QCD inteira, né? Tem muitos problemas de implementação, né? Principalmente no setor fermiônico, quando você vai discretizar, tem diferentes possibilidades. Então, eu não sou um cara de rede, né? Mas eu gosto muito que exista, porque se você tem acesso a simulações que fazem a teoria inteira, pelo menos em alguns cenários, um cálculo de primeiro princípio, esse cálculo pode servir como um guia para um cara como eu, que faz modelo, que é uma coisa bem simples, né? Se você está modelando, está na linha do que um cálculo de primeiros princípios está te indicando, né? Então,
Se a gente não tem um dado experimental ali, você tem um dado de rede. Então, a gente tem usado muito isso para calibrar se os modelos teóricos que a gente trabalha fazem sentido ou não. Aqui é só um plot de massas, né? Então, você tem pion, K1, Rho, K estrela, lambda, sigma, delta e assim por diante, né? Dependendo do conteúdo de quarks, você pode ter diferentes partículas. Então, o experimento é a linha preta, tá? E o cálculo de QCD é esse vermelhinho. Então, você funciona muito bem, né? Então, se você olhar, o cálculo de rede funciona muito bem, tá? A previsão bate muito bem com o experimento. Então, isso é muito bom de ver, né? Que os cálculos de simulação batem com os dados experimentais, né? Confinamento ainda é um daqueles problemas, né? Que conta a lenda, né? Que um milionário separou 10 milhões de dólares e botou numa conta e mandou escolher 10 problemas. Um deles é o confinamento. Não existe uma explicação para um mecanismo de confinamento, que é como os quarks estão confinados dentro dos hadrons. Não existe nenhuma explicação para isso até hoje, né? E é difícil, bem difícil, né? Tem alguns guias, mas não existe nada que explique o confinamento. Assim como é explicada, né, teoricamente, que a quebra de simetria quiral gera massa para os quarks. Isso foi explicado. Agora, o mecanismo por trás do confinamento ninguém sabe explicar ainda. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse problema de sinal que vai aparecer aqui, né? Então, a QCD possui duas simetrias, ou dois mecanismos importantíssimos, que é a simetria quiral e o confinamento. Ela é não perturbativa, né? Tem um problema se você ela simulada na rede, né? Se você tiver um sistema muito denso, não vai funcionar. Mas ela explica a massa visível do universo, então isso já é um motivo, na minha opinião, muito forte para te motivar, pelo menos, ficar curioso com isso, né? Se você pretende fazer teoria. Pegar uma perspectiva teórica, né? A gente tem dados observacionais que dizem que se você pegar hoje, né, matéria escura 24%, energia escura 71% e átomos 4,6%. Por que focar em 4,6%, né? Talvez seja a pergunta importante. QCD é uma das poucas teorias que a gente tem em contato experimental, né, e é bem descrita em teoria quântica de campos, já tem muito sucesso em várias coisas que ela fez, explica massa visível, tem muitas coisas que a gente ainda não sabe, a gente tem que saber responder, então, quando você olha como um todo, parece pouco, né, mas tem muita coisa que a gente precisa explicar e precisa entender ainda. Muito bem. Onde é que a gente tem focado a nossa atenção, né? QCD por si só é super complicada, muito complicada. É não perturbativa, mas você pode pensar agora em fenomenologia também, né? Não só em partículas, né, massas. Você pode pensar agora, tá, e se eu pegar um sistema desse aí, que tem quarks, que tem hadrons, e se eu aquecer esse sistema, no eixo vertical? E se além de aquecer, eu considerar que ele é denso, muito denso, né? Então, esse é um cartoon do que a gente chama de diagrama de fase de QCD, né? Então, essa linha aqui, ó, é a linha que separa entre um gás de hadrons e o que a gente chama de plasma de quarks e gluons. Lembra que eu falei que foi detectado no acelerador um plasma de quarks e gluons? É um estado da matéria de interação que está com uma interação fraca. Então, foi detectado na região de altas temperaturas, no RHIC. Então, você aumenta a temperatura e você passa da fase de um gás de hadrons para um plasma de quarks e gluons. Então, essa linha aqui é a linha que a gente chama de restauração quiral, né?
Você tem os quarks dentro dos hadrons, depois você tem eles interagindo fracamente aqui em cima. E acredita-se que isso aconteça também a densidade alta e temperatura baixa. E aí tem algumas fases que podem aparecer. Aqui tem uma escala, por exemplo, onde é que tem a densidade de matéria nuclear, e aqui para frente começam a aparecer fenomenologias possíveis muito interessantes, e que estão na moda hoje, né, que são estrelas de nêutrons, que são os bichos mais densos que a gente tem referência na literatura. E supercondutividade de cor é uma fase que pode acontecer também a altas densidades, teoricamente dá para você trabalhar um pouco, né? Mas experimentalmente, obviamente, isso é muito difícil e fora nenhuma perspectiva. O pessoal está tentando, do ponto de vista experimental, no NICA, chegar em densidades intermediárias, assim como o FER na Alemanha, que esses dois aceleradores estão em construção. Né? Atualmente, LHC e RIC, que tem os experimentos e seus scans rodando, ainda em temperatura alta. Né? A gente está tentando ver, a gente quer saber muito o que acontece do ponto de vista experimental para a densidade alta. Né? Então, por enquanto, a gente tem só previsões teóricas no momento. A restauração de simetria quiral não é uma transição de fase, né? A massa não vai para zero, né? Então ela acontece como um crossover, né? Então ela tem os hadrons, tá vendo, ali ligados, e aí suavemente isso vira um gás de quarks e gluons ou um plasma de quarks e gluons, que é a realidade, né? Como eu falei para vocês, tem aquela fase supercondutora, né? A altas densidades. Não dá para fazer simulação de rede, porque a densidade finita tem o que a gente chama de problema. As simulações não funcionam, e o nome disso na literatura é problema de sinal. Tem a ver com determinante fermiônico, mas eu não vou me ater a detalhes. Então a gente faz modelos efetivos, né? Então tem um prêmio Nobel de 72 para a famosíssima teoria BCS, formulada por Bardeen, Cooper e Schiffer. Essa foi o prêmio Nobel para explicar uma teoria que explicava o mecanismo por trás de supercondutividade de elétrons. Né? Tu vai lá e tem dois elétrons, que a princípio a gente sabe que dois elétrons se repelem, né? Mas não, se a interação supercondutora ela é forte. Então ela é maior que a coulombiana. Aí tu tem dois elétrons pareando e formando um par de Cooper, que é o parâmetro de ordem para a supercondutividade. Ao invés de ter um par de Cooper de elétrons em QCD, a gente acredita que pode ter um par de Cooper de quarks, que a gente chama de diquark. Ok? Então, teoricamente, se não tem milhares de artigos, tem centenas com certeza, dedicados à supercondutividade, principalmente nos anos 2000, começo de 2000. A fenomenologia de estrelas, né, é uma coisa interessantíssima, né? Como é que esses bichos esfriaram? Estrelas com campos magnéticos? Será que tem estrelas só formadas de quarks? Estrelas híbridas? Então, eu tenho dedicado um pouco do meu tempo para isso e tenho estudantes meus focados nessas coisas para aprender esse tipo de coisa. Estrela de nêutron, no caso, é um pulsar, né? São bichos muito lindos. Eu vou falar alguns detalhes agora aqui. Então, esses são núcleos colapsados de grandes estrelas, que antes do colapso tinham entre 10 e 20 e 30 massas solares. Só para quem não tem ideia, uma massa solar é 2 vezes 10 na 30 quilogramas. Então, as estrelas de nêutrons que sobrevivem depois desses colapsos são as menores e mais densas que a gente conhece. Elas têm um raio da ordem de 10 quilômetros, né? E têm 2 massas solares, mais ou menos. Então, densidade, estão dizendo que é denso, né? Pega uma caixa de fósforo dessas aí, só para você ter uma ideia de volume, contendo um material que tem dentro de uma estrela de nêutrons. Então, essa caixinha de fósforo ia ter aproximadamente 3 bilhões de toneladas. Sem brincadeira nenhuma. Então, é muito denso. Os campos magnéticos podem estar entre 10 a 15 vezes o da Terra. E o campo gravitacional de um bicho desse, porque isso aí tem que estar estável, né?
Tem uma pressão ali dentro. O campo gravitacional na superfície de uma estrela de nêutrons é tipo 200 bilhões vezes o da Terra. Então, é muito denso. Essa massa é muito grande, né? Muito bem, eu falei para vocês que eu ia falar, falei da previsão do bóson de Higgs, né? Einstein, há 100 anos atrás, estava correto. Ele previu, teoricamente, as detectadas agora e famosíssimas ondas gravitacionais. Então, dificílimo de detectar isso, mas conseguiram. Então, e agora estão tentando conseguir mais eventos, e isso teve uma revolução em astrofísica agora. Então, as mais poderosas ondas gravitacionais são criadas quando objetos se movem com altas velocidades, né? Então, tu pode ter uma estrela explodindo, tu pode ter duas estrelas grandes orbitando uma ao redor da outra, né? Ou você pode ter dois buracos negros também orbitando, né? Então, esses caras podem colidir e criar essas ondas gravitacionais. Em 2015, os cientistas detectaram pela primeira vez ondas gravitacionais, que é o que eles detectaram no LIGO, que na verdade é um instrumento chamado Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, né? Então, as primeiras ondas gravitacionais, devido à colisão de dois buracos negros, um com o outro, né? Por isso binária, né? E essa colisão aconteceu há 1,3 bilhões de anos atrás, e não tinham chegado na Terra até 2015. Como comentei, né, Einstein estava certo. Então, foi a primeira observação de ondas gravitacionais em ciência, né? Isso não é nada fácil de detectar. Nesse PRL tem o paper original, né, da detecção. E dá para aprender muito com isso, né? Tipo, o pessoal notou que dá para você ver a origem de ouro no universo, né? Que pode ser devido a esse tipo de coisa. Deu um prêmio Nobel, obviamente, né? Mudou o mundo de astronomia. Então, isso é uma das mais completas histórias de um evento astrofísico, né? Que a gente pode imaginar. Muito bem. Essas ondas gravitacionais, a detecção delas, né? E tem várias consequências. E quando você vai estudar a estrela, né? Você pode ter dentro de uma estrela ter próton, ter nêutron, ter quark lá dentro. Né? Então, para gente que estuda QCD, o interior de estrela é uma fenomenologia. Né? Então, quando você vai descrever uma estrela, o que você precisa saber da matéria que tem ali dela é o que a gente chama de equação de estado. Que é como é que a pressão varia com a densidade de energia desde o centro da estrela até a superfície. E não é fácil de você ter uma equação de estado que você não sabe o que, você não consegue entrar dentro de uma estrela dessa e olhar. Né? Você faz proposições teóricas, mas esses eventos detectados de ondas gravitacionais estão dizendo, ó, você tem que ter uma equação de estado que te dê uma estrela de nêutron com massa de 2 massas solares e o raio máximo dela vai ser por volta agora, no último evento que saiu, no NICER, de 13 quilômetros. Então, todas as equações de estado da literatura que não previam 2 massas solares e mais ou menos dessa ordem desse raio estão descartadas. E tem mais coisas por trás, tem algumas deformabilidades de maré que dá para estimar, que vem o número da detecção lá, que tem que respeitar aqueles constraints. Então, revolucionou, do ponto de vista astrofísico, né, essa detecção de ondas gravitacionais. A gente tem trabalhado, né, e dedicado atenção ao que a gente chama de densidade de isospin, né, para QCD.
Então, aquele diagrama de fase bonitão lá que eu mostrei para vocês, agora tem um eixo novo aqui, ó. Se você tiver um problema na mão, onde você tem um número de prótons, de nêutrons a superior ao de prótons, o número de prótons e nêutrons seja diferente, aí você vai ter o que a gente chama de uma densidade de isospin. Tá, mas isso aí existe? Ah, mas você tem colisões de isóbaros, programas runnings acontecendo no RHIC. Zircônio, rutênio. E nesse tipo de colisão, ó, você vai ter nêutron, próton, extra. Então, você vai ter uma densidade de isospin no laboratório. No NICA vai ser maior ainda, né, porque a densidade vai ser mais alta. E isso tem relevância para core de estrela de novo, né? Então, é relevante entender o que uma densidade de isospin afeta no teu sistema. Né? Então, isso aí vai mexer com a tua equação de estado, vai ser interessante para a cosmologia, para o universo primordial, né? Então, tem várias coisas que são afetadas por você ter uma densidade de isospin infinita. E tem previsões de cálculo de rede, porque esse tipo de densidade não tem problema na simulação. Esse aqui é um cartoon com curvas obtidas, ó, para quando você tem densidade de isospin, né? Quando a densidade de isospin chega num potencial químico de isospin crítico, você tem os pions podem condensar, né? Então você tem um plasma de quarks e gluons aqui em cima e um gás de hadrons aqui embaixo, né? E esses pions condensados aqui podem migrar entre uma fase que a gente chama de condensação de Bose-Einstein para uma fase BCS, de forte para fraco acoplamento, né, que é um Beck-BCS crossover que a gente chama, né. Mas isso aqui é a predição para o diagrama de fase quando você tem isospin vindo de uma simulação computacional, né, e a gente tenta ver se os modelos vão nessa direção, né. Outra coisa que tem chamado muita atenção hoje em dia é se você tem uma interação forte na presença de campos magnéticos fortes, né? Então, em colisões de íons pesados, você tem a formação, né, se as colisões são não centrais, esses espectadores aqui, você vai ter um campo magnético gerado muito forte, né? Tem uma discussão na literatura se esse campo vai durar o suficiente para afetar as transições de fase. A resposta dá ou não dá? Não se sabe ao certo. Tem trabalhos que dizem que sim, tem trabalhos que dizem que não. Tem trabalhos interessantíssimos que agora disseram, não, depende da condutividade do meio, porque aí o B pode sobreviver mais. Então, isso ainda está em aberto. Então, o efeito do campo magnético na equação de estado também é interessante, porque pode afetar como uma estrela descrita, né, anisotropias, você vai ter pressões diferentes em regiões diferentes, né. A pressão, por exemplo, se o campo é constante, a pressão paralela ao campo tem um valor e a perpendicular tem outra, por isso anisotropia. A gente tem observacional, né, de presença de magnetares, né, então, para vocês terem uma ideia, os campos na superfície são grandes, no interior absurdamente maiores, né, e na física de universo primordial, o campo magnético forte é de um interesse muito grande. Obviamente, né, a gente traz o diagrama de fase de novo em questão, por quê? Porque tudo aquilo que foi discutido para pensar nesse cartoon, não tinha sido pensado que isso poderia estar na presença de um campo magnético. Os quarks possuem carga, não me interessa se ela é fracionária, mas eles têm carga elétrica, se eles têm carga elétrica, eles sentem a presença de um campo magnético. E se os quarks que geram massa e te dão a massa de um próton, como é que fica toda essa brincadeira aí, se tu tem um campo magnético ou até elétrico forte? Né? Então, isso é o que tem motivado a gente trabalhar nos últimos anos. Só para estudante, né, que não é da área, eu falei QCD em fortes campos magnéticos, mas quando você fala forte, caro, grande, pequeno, em relação a quê, né, meu? Tem que ter uma escala para dizer se isso é forte. Então, eu peguei aqui, o campo magnético da Terra, eu botei em Tesla, que é o mais fácil de encontrar. Num sistema de unidades específico, você pode expressar a carga elementar vezes o campo magnético em GeV², que é as unidades que nós de partículas usamos.
Mas o campo magnético terrestre, 10 a menos 5 Tesla. Na tua cabeça, pensando, 10 a menos 12. Num alto-falante, 1 Tesla. No grafeno, 10 Tesla. Numa estrela de nêutrons, 10 a 10 na superfície. Olha aqui no RIC e no LHC, 10 a 15. 10 elevado a 15 Tesla. Então, é um campo magnético dos maiores que se tem história, experimentalmente. Então, é realmente strong magnetic field em Heavy Collisions. Tá? E no universo primordial, acredita-se que se for maior do que isso. Tá? Como falei para vocês, existem várias fenomenologias que dá para você fazer o cálculo de QCD full, assim, né, computacionalmente. Tem regiões que não dá, né, então, mas a gente pode aplicar um modelo naquela região. Mas eu me pergunto o seguinte, tá, mas se você não estiver nessa região, esse teu modelo que tu está usando, se tu aplicar numa região onde a simulação funciona, ele está de acordo com o que a simulação prevê? Isso a gente tem feito também. Então, a gente tem usado as simulações de QCD no computador para ver se os diferentes modelos efetivos que são usados na literatura descrevem bem as simulações aonde elas podem ser feitas. Então, a gente está sempre interessado no cenário de restauração de simetria quiral, a gente está olhando para a massa de meson com campo elétrico, com campo magnético, com densidade, com temperatura, né? Fase supercondutora. Aí, nos últimos anos, eu tenho puxado a minha atenção para estrelas, né? A gente tem algumas colaborações com pessoas que são especialistas em estrelas ultimamente. E aqui, fazer um pouco de propaganda, né? Tomei um susto hoje, eu fui atualizar o meu slide de propaganda do nosso grupo, que é o CIMI, que é o Strong Interacting Matter and Extreme Environments, que é QCD sobre condições extremas, que é o que a gente faz, né? Na verdade, modelos de QCD. E eu notei que a gente tem um monte de aluno de C, então isso é muito bom. Tá? Então tem 9 alunos de iniciação no momento, alguns se formando, outros começando, 2 alunos de mestrado, já teve gente que terminou doutorado, está fora, está nos Estados Unidos trabalhando em pós-doc. Já teve pós-doc trabalhando com a gente, então foi um pós-doc bem legal, ele ficou 2 anos aqui, ele era indiano, um rapaz fantástico, Aritro. Colabora com a gente até hoje, ajuda os meus estudantes, então a gente está com possibilidade de contratação de um docente a mais para o grupo, então a gente vai ser um grupo de 2 no futuro, então eu espero que isso com certeza vai nos ajudar. Não posso esquecer dos meus colaboradores, né, eu com certeza devo ter esquecido alguém aqui, eu fiz isso agora à tarde, mas tem gente do Brasil, tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Índia, México, Argentina, então, todos os estudantes e pós-docs desses professores são colaboradores nessa nossa empreitada. Né? Não é fácil fazer coisas não perturbativas, e quem quiser brincar com isso aí, os ingredientes é não ter medo de cálculo analítico e numérico, tem que saber editar um artigo profissionalmente, né, apresentar os seus seminários, varrer a literatura diariamente, né, pega o seu café, o seu chimarrão e vai ver o que o pessoal está fazendo. E o maior e mais importante ingrediente é gostar do que está fazendo, né? Porque aí você consegue defender e se motivar cada dia mais para trabalhar. Pessoal, isso era o que eu planejei para hoje. Muito obrigada, professor. De nada. Obrigada a todo mundo que está aqui presente. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, eu gostaria de perguntar agora, aproveitar essa oportunidade. Ricardo, eu queria te agradecer aí pelo trabalho, achei bem bacana. Talvez você não te lembre de mim, mas nós somos contemporâneos aí do FSM, eu sou egresso. Legal. Você é um cara feliz aí, que se dedicou e conquistou tudo com muito suor, né? Então, fico feliz em saber que tu está aí com um monte de aluno de C, principalmente. Isso é algo que valoriza muito a nossa universidade.
E parabenizar o pessoal do PET, né, que eu não tive a felicidade de participar do PET, fiz a minha IC, tudo, mas segui outros rumos. E o PET segue estruturado, né, muito por esforços do professor Celso, né, do Rubão, que já foi, né, tá em outro local trabalhando. O Juca ficou como Juca, editor do PET um tempão. Isso, o próprio Leandro, né, o Leandro Barros, nosso contemporâneo também. Olha, tive que manetear com o Leandro aí várias vezes, a nossa amiga quântica. Mas é isso aí, legal, parabéns pelo trabalho, achei bem bacana, assim, achei bem bacana a iniciativa, até acho que foi com a Eduarda que falei, né, perguntei se podia um egresso ficar um pouco de enxerido aí assistindo. Então, meus parabéns, assim, fico feliz em saber que a UFSM tá muito bem representada e fico feliz em ver que tem pessoas que são filhas da UFSM, que hoje são doutores e pós-doutores, e abrindo o leque para que outros filhos da UFSM também possam aí serem contratados, né, no futuro, fico feliz em saber que tu está trabalhando para isso, né, que teu grupo está... essa é a ideia, né? Nossa ideia, a única coisa que a gente pode deixar é formar pessoas, cara. Exatamente. Tem o Márcio Assolim também, que era lá do LMM, que acho que é da nossa época. Tá no FRN agora, ele e o Felipe. E o Felipe Bom, né? Ele um pouquinho mais moço que a gente. Então tá, um abraço a todos vocês aí, gostei muito. Certamente estarei presente aí nos convites do PET. Um abraço a todos. E muita dedicação aí, gurizada. Um abraço, obrigada. Bom, pessoal, então a gente vai postando as próximas palestras nas nossas redes sociais e vocês fiquem atentos por lá, porque vão ter mais, né? Principalmente o pessoal que está entrando agora na graduação, nesse período de pandemia, que não tem tanto contato com o professor sem ser em aulas, né? Então, esse projeto, ele possibilita isso, tu conhecer professores, conhecer áreas que tu possa se interessar e fazer uma iniciação científica até mesmo, né? Então, a gente está aí para quem precisar, só mandar uma mensagem lá, que nós estamos à disposição, tá, pessoal? Muito obrigada. Obrigada. Uma boa tarde para todo mundo. Até mais.